Olá, galerinha do quarto ano! Hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos corrigir uma sequência de atividades do nosso caderno. Então, pegue seu material e vamos lá! Oi, gente, então nós vamos agora, na nossa aula de matemática, corrigir várias atividades que falam sobre o sistema de numeração decimal, foram feitas no caderno. Então, fiquem atentos, pegue o seu caderno e vamos corrigir aí com bastante atenção. Algumas atividades a gente vai dar um pause na tela, conferir no caderno e continuar o vídeo, porque para você poder conferir direitinho no seu caderno se está tudo certinho, ou tirar alguma dúvida aí que tenha ficado aí no decorrer desse tempo. A primeira atividade que nós temos é do dia 3 de abril, que é essa daí que fala sobre números romanos. A questão número 1 está pedindo para completar a frase com seus dados, então é uma resposta pessoal, por isso que a gente vai direto para o número 2. Usando algarismos romanos, vamos escrever os números abaixo. Então, vou colocar aqui para vocês, e aí vocês vão conferindo aí no seu caderno se você colocou toda a sequência correta. Lembrando que o M vale 1000, o D vale 500, o C vale 100, o L vale 50, o X vale 10, o V vale 5 e o I vale 1. E aí, dá uma lidinha no seu caderno, nas regrinhas, para ver se você colocou tudo da forma correta. E na número 3, era para fazer a mesma coisa, porém ao contrário. Coloquei os algarismos romanos, é para você colocar quais que são os números que correspondem a cada letra. Dá um pause na tela, tá? Pega o seu caderno, confere direitinho. Se tiver alguma questão aí errada, faça a sua correção. Na número 4, pergunta se LX e XL têm o mesmo valor. É uma afirmativa falsa, porque LX equivale a 60 e XL equivale a 40. Já na número 5, pede para pintar na coluna o número que corresponde. Então, eu pintei aqui para vocês, tá? Pode conferir aí direitinho e dar sequência à correção do nosso conteúdo no caderno. Confere aí se você acertou tudo, ok? Próxima atividade é do dia 6 de abril, se refere ao sistema de numeração, que fala sobre valor absoluto e valor relativo. Então, vamos ver como é que ficou a número 1. Completar o quadro de ordens com os números que está aí. Então, a gente tem até a sexta ordem. Então, completando e colocando cada número no seu devido lugar, dessa forma que ficou organizado o nosso quadro. Lembrando que a gente sempre começa da primeira ordem. Se eu começar aqui, colocando 18.000 aqui na sexta ordem, vai dar errado aqui no final. Então, a gente não começa do primeiro quadradinho aqui, não. A gente começa da primeira ordem, ou seja, de trás para frente. Se o seu quadro tiver ficado igualzinho o meu aqui, parabéns, significa que você acertou tudo. Se não, faça a sua correção. Na questão número 2, era para pegar a atividade número 1 e escrever por extenso no seu caderno. Então, eu escrevi aqui todos os numerais por extenso. Você vai dar um pause na tela e conferir toda a ortografia para ver se você errou alguma letrinha, trocou algum S de lugar, tá? E, por exemplo, a palavra 700, a palavra 400, que muitas vezes a gente costuma escrever errado, 600, se está escrito corretamente, tá? Então, dá um pause aí e confere direitinho. Na número 3, faça como exemplo, observando o valor relativo de cada número. Então, ficou organizado da seguinte forma, tá? Confere aí no seu caderno. Na número 4, decompõe os números em unidades seguindo o modelo. Então, o primeiro número, 8.973. Então, a gente coloca 8.000 mais 900 mais 70 mais 3. Letra B, 10.000 mais 9.000 mais 200 mais 90 mais 4. E assim,
por diante, tá? Na letra C a gente tem 6 ordens, então, ó, se tem 6 ordens, o número 2 que ocupa a sexta ordem, obrigatoriamente tem que ter 6 números aqui, ó. Então, ficou 200 mil, mais 10 mil, mais 5 mil, mais 500, mais 60, mais 2. E aí, você pode conferir aí os outros números se você colocou todos os devidos zeros no seu lugar. Se não tiver certinho, corrige o seu caderno aí para você estudar posteriormente. A número 5, organizar os números em ordem crescente. Lembrando que a ordem crescente é do menor para o maior. Esses números aí são números com 6 ordens, então são números que precisa atenção para poder colocar em ordem crescente, principalmente porque eles começam com o mesmo valor. 325.450, 325.660, 325.687, 325.790, 325.839, 325.973. Agora, 348.154, 348.169, 348.365, 348.587, 348.971. E era para pegar esses números, organizá-los num quadro de ordens no seu caderno. Então, aqui eu fiz o desenho de um quadro de ordens, tá? Não precisa fazer um quadro para cada número, você pode fazer um quadro só e depois ir organizando os números dentro desse quadro de ordens. Se você tiver feito igualzinho o meu aqui, parabéns, você acertou. Na número 6, responda o que se pede observando o número 478.652. Então, a letra A, algarismo que ocupa a quarta ordem. 8. Tem o menor valor absoluto. 2. Tem o maior valor relativo. 4. Ocupa a ordem das dezenas de milhar. 7. Decompondo esse número, 400 mil, mais 70 mil, mais 8 mil, mais 600, mais 50, mais 2. Lembrando que valor absoluto é o valor do próprio algarismo e valor relativo é o valor que o número tem de acordo com a posição que ele ocupa, de acordo com a ordem que ele está. Beleza? Continuando. Agora, a atividade do dia 8 de abril, que fala sobre prova real. Então, aqui, ó, eu coloquei as atividades sem fazer e aqui elas já estão resolvidas. Você vai fazer a mesma coisa. Dá um pause na sua tela, confere operação por operação para você chegar ao seu resultado. Se por acaso a sua prova real não estiver de acordo, é porque você pode ter resolvido a primeira operação de forma errada. Aí você tem que voltar na primeira operação, resolver ela novamente e depois continuar. Cuidado para você não confundir. A letra A, B, C e D é adição, é a prova real, é subtração. Já nessas outras 4 que é o contrário. Primeiro você subtrai e depois você tira a prova real fazendo a adição, ok? Então, continuando. Atividade do dia 13/4, resolvendo probleminhas de adição e subtração. Esses probleminhas exigem bastante atenção, porque a maioria deles você precisa primeiro interpretar as informações para depois chegar à resposta correta. Então, aqui está os cálculos e a resposta. Você pode analisar probleminha por probleminha, entender que todos os cálculos que foi feito para você chegar à conclusão se você conseguiu desenvolver bem o cálculo ou não. Se tiver alguma coisa errada no seu cálculo, volta aqui no vídeo, confere direitinho, vê o que tá, compara um resultado com o outro para ver um possível erro aí. Mesma coisa acontece aqui na 5, na 6, na 7, na 8, tá? Aqui estão os cálculos resolvidos, as respostas. É importante que vocês façam isso no caderno também. Sempre colocar o cálculo e ao lado a resposta por escrito. Isso é muito importante, que é você saber interpretar o poema. Você escrever a resposta é você saber interpretar o problema, ok? Aqui na número 9, eu gostaria que vocês prestassem atenção que houve um erro de digitação aqui e a perguntinha ficou trocada.
Ao invés de ser quantos alunos o turno da manhã tem a mais que o turno da tarde, vocês vão corrigir para mim e colocar quantos alunos do turno da tarde tem a mais que o turno da manhã. Porque senão a gente não consegue fazer esse cálculo aqui, tá bom? Então, depois de corrigir a perguntinha da número 9, esse aqui é o cálculo correto, a resposta é só você conferir. E a número 10, uma pessoa que completa 34 anos em 2020, nasceu no ano de 1986. Dando sequência, atividade de fixação do dia 15/4, falando um pouquinho sobre classes e ordens. Na número 1, que algarismo ocupa a sexta ordem? Então, você vai olhar o número que está lá dentro do quadro, 702.386. O algarismo que ocupa a sexta ordem, 7. Segunda ordem, 8. Quantas unidades o algarismo 2 representa? 2.000 unidades, porque ele ocupa a ordem das unidades de milhar, quarta ordem. E a letra D, quantas unidades o algarismo 6 representa? 6 unidades, porque ele ocupa a primeira ordem. Qual é o valor relativo do algarismo 3? 300. Qual é o valor absoluto do algarismo 0? 0. Número 2, decompõe os numerais em seu caderno de acordo com o modelo abaixo. Então, vocês lá no caderno, vocês deveriam ter organizado, né? Com certeza vocês fizeram isso, número por número, tá bom? Então, aí a gente tem os 5 números da questão número 2 organizados igualzinho o modelo. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem. E o valor relativo de cada número aí, seguindo a posição em que ele se encontra. Dá um pause na tela, confere seus resultados aí no seu caderno, está tudo certinho. Se tiver, ótimo. Se não tiver, faça a sua correção. E a número 3, escrever por extenso esses mesmos números que foram organizados. Então, aqui eu escrevi por extenso, você vai dar um pause na tela, conferir a sua ortografia, se está tudo certinho e depois passar para a próxima correção, ok? Atividade de fixação do dia 17/4, que fala sobre o sistema monetário. Então, a gente tem aqui, na número 1, um casaco e eu quero saber quantas notas que a gente precisaria para comprar esse casaco. Então, para comprar um casaco de R$85, eu gastaria uma nota de 50, 3 de 10 e uma de 5. E para comprar essa bolsa, né, esse produto aqui de R$17, eu gastaria uma nota de 10, uma de 5 e uma de 2. Na número 2, veja o quanto eu tenho, escrever por escrito e por extenso. Então, eu tenho R$37. Juntando as notas aí, na número 2, eu tenho R$165 em numerais e por escrito. Já na número 3, qual é o troco? Faça os cálculos de escudo. Eu deixei aqui embaixo, né, o espaço para vocês fazerem o cálculo. Vou colocar aqui a resposta no quadro e depois vocês podem conferir se a resposta de vocês bate com os cálculos que apareceu aqui embaixo para vocês, tá bom? É só você fazer uma subtração, pegar o valor do dinheiro que você deu e subtrair pelo valor do produto que você comprou. E aí você deverá encontrar aqueles valores ali como o que você recebeu de troco. E na número 4, você vai analisar esse bilhetinho que fala sobre uma despesa do mês de agosto de uma determinada família. Então, analisando a despesa maior dessa família é o aluguel, a despesa menor é a luz, e juntando o gasto do aluguel, do condomínio, do telefone e do supermercado, eles gastam R$776 por mês. Com R$800, eles conseguiriam pagar a despesa total dessa família? Claro que não, porque se você fizer a soma de todas as despesas aí, vai dar um valor bem acima de R$800, ou seja, não seria suficiente para eles pagarem toda essa despesa. Continuando, atividade do dia 6 de maio, que fala sobre a propriedade da adição, né? Aplicar a propriedade comutativa nas adições abaixo. Então, a primeira questão aí, até no dia que eu passei essa atividade, eu pedi que vocês fizessem ela com a ajuda do livro, né? Que se acaso tivesse alguma dúvida, você podia conferir lá no livro, que ela é bem parecida com as atividades que estão no livro, tá bom? Então,
Vamos ver como é que ficou aí. A número 1, aplicando a propriedade comutativa nas adições abaixo. O que isso quer dizer, propriedade comutativa? Que a ordem das parcelas não vai alterar o resultado. Então, independente se é 36 mais 28 ou 28 mais 36, o resultado vai ser o mesmo. 5 mais 4 ou 4 mais 5, 16 mais 48 ou 48 mais 16, 875 mais 347 ou 347 mais 875, vai dar sempre o mesmo resultado. A mesma coisa acontece na letra F. Já na número 2, pedindo para aplicar a propriedade de associação nas adições. O que é a propriedade de associação? É você associar as parcelas para chegar a um resultado comum. Então, você pode fazer 24 mais 45 primeiro e depois pegar o resultado e somar com mais 12, ou você pode pegar 45 com mais 12, somar primeiro e depois somar com 24. Se você fizer tanto de um jeito quanto de outro, o resultado final seu vai dar a mesma coisa. E aí, a mesma coisa acontece na letra B e na letra C. Independente do jeito que você somar as parcelas, o seu resultado deve ser o mesmo. Na número 3, é para escrever qual tipo de propriedade foi aplicada em cada item. Então, na letra A, a gente tem uma propriedade de fechamento, né, que é a soma das parcelas vai resultar em um número natural. A letra B é uma propriedade de elemento neutro, que a gente pode somar qualquer valor ao zero, que vai dar sempre o mesmo valor. E a letra C, a ordem das parcelas não vai alterar o resultado, é uma propriedade comutativa. E a letra D, você pode associar as adições para chegar ao resultado final, ok? A número 4, resolva as contas abaixo e em seu caderno tire a prova real. Eu organizei aqui na folha a atividade efetuada e a prova real logo do lado. Então, você pode dar um pause aí na tela também e conferir se todos os seus cálculos foram efetuados da forma correta, tá bom? Então, dá uma olhadinha, confere direitinho e faça a sua correção. A nossa atividade do dia 8 de maio se refere às expressões numéricas, né? Onde você resolve aí, quando a gente não tem sinal de associação, que são parênteses e outros que a gente vai aprender mais depois, a gente resolve primeiro da esquerda para a direita nas ordens que aparecerem, independente se é adição, se é subtração. Se tiver sinal de associação, que são os parênteses, primeiro a gente resolve o parênteses, depois da sequência a expressão numérica. Então, vamos ver como é que ficou, então, essas expressões resolvidas. Nesse caso aqui, a gente não tem nenhum sinal de associação. Então, a gente vai resolver sempre a primeira operação que aparecer. Dá um pause na tela, confere se você fez tudo direitinho. Se por acaso o seu resultado não estiver igual ao meu, volta, faz direitinho a operação para ver se não tem nenhum número errado aí na hora de realizar a operação, ok? E na número 2 já aparecem sinais de associação, que são os parênteses. Então, primeiro a gente resolve o que está dentro do parênteses, para depois resolver o que está do lado de fora. Vamos ver como é que ficou. Então, aí está organizada as expressões já resolvidas, né? Faça a sua correção com bastante atenção aí, ok? Pessoal, espero que tenha ajudado vocês, esclarecido algumas dúvidas em relação a essas atividades, tá? Que a paz nos fortaleça e o amor seja nosso escudo. Que a fé nos ilumine e a esperança seja nossa companheira. E que Deus nos abençoe e nos proteja. Tá bom? Até a próxima aula. Professora Luciene Amorim Bia. Beijo para vocês. Tchau, tchau.